E olha só, agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o autismo. Não só sobre o transtorno, mas principalmente sobre o olhar daquelas pessoas que estão passando pelo processo junto com as crianças, junto com os adolescentes, que são os pais. Também a gente vai falar sobre o outro lado das pessoas, como tem sido as reações, o acolhimento, o respeito. E a gente está recebendo a Fernanda Cavalieri, ela que é pedagoga, ela também é cofundadora da Associação Fortaleza Azul, recente premiada aí Mulher 2024 e mãe de gêmeos autista. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui ao Espaço VIP para a gente falar de um assunto tão relevante, tão importante para a nossa sociedade. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui, é uma honra estar aqui falando sobre esse assunto, né? A gente tem datas comemorativas sobre o assunto, mas é importante falar o ano todo porque a gente vive, né? Essa é a realidade de muitas famílias. Como é que você avalia a receptividade das pessoas quando elas se encaram com uma criança autista? O olhar, ele tem sido mais acolhedor, mais inclusivo? Como é que tem sido essa mudança hoje na nossa sociedade? Olha, a gente avançou muito em relação a conhecimento, né? Eu acho que o assunto já está na porta de muitas famílias, de pessoas no trabalho, na escola. Eu acho que a gente já fala muito mais. O preconceito ainda existe, né? Porque a gente batalha muito pelo respeito à diversidade, mas ainda existe. Mas eu percebo que a gente tem avançado, né? Tanto nos ambientes sociais, na igreja, na escola. Muitas pessoas ainda não sabem como lidar, mas pelo menos, né, não tem um olhar de se afastar, né, de recriminar. Pelo menos já compreendem mais que ali tem uma pessoa que funciona de uma maneira diferente, né? Mas a gente precisa falar justamente para isso, para cada vez mais diminuir o preconceito e a exclusão. Agora, você é mãe, né, de gêmeos, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Como é que foi o diagnóstico, como é que foi o dia a dia, como é que foi essa aceitação e a gente sabe os desafios. Antes de eu ser mãe atípica, né, eu já tenho um filho mais velho, que hoje está com 23 anos, então já tinha a experiência materna, mas antes dos gêmeos nascerem, eu já trabalhava com alunos com deficiência, com alunos autistas. E aí, quando os gêmeos vieram, eu comecei a perceber antes de um ano alguns sinais, né, que poderiam levar a esse diagnóstico. Eles pararam, antes de um ano, pararam de dar tchauzinho, de atender quando a gente chamava o nome, de bater palminha. E aí eu comecei a perceber algumas características, né? A escolha por estar mais isolado. Mas, ao mesmo tempo, como eu tinha assim, o contato com as famílias atípicas e eu via a dificuldade que elas passavam, né? Porque hoje a gente está falando de preconceito e tudo, mas há 15 anos atrás era muito pior. E aí eu me apegava a algumas características que afastavam o diagnóstico, como assim, eu colocava na minha cabeça assim, não, no parquinho eles preferem brincar só entre eles, não ligam para as outras crianças, porque tem um ao outro, né? Não, mas quando eu estou alimentando, quando eu amamentava eles me olhavam nos olhos, né? Então tinha isso, né? Mas mais uma vez eu enfatizo, não pelo diagnóstico, não por não aceitar essa condição dos meus filhos, mas pela dificuldade que a sociedade muitas vezes impõe para essas crianças, né? Hoje eles estão com 13 anos, né? Aí os desafios já são outros, o diagnóstico já passou. E outra coisa que eu gosto muito de falar, né? Porque a gente fala em luto. Quando as mães, principalmente, recebem um diagnóstico. Eu não gosto dessa palavra, sabe? Porque o luto remete à morte. E é importante a gente enfatizar para a mãe que o seu filho vai continuar ali, dependendo de você, né? Precisando mais do que nunca do seu esforço para levar para a terapia, para lutar pelos direitos dele. Então, eu falo que foi uma reprogramação da trajetória ali da família, mas não foi um luto, porque graças a Deus meus filhos estavam saudáveis, né? Estavam vivos ali, alegres, precisando mais do que nunca da gente. A gente tem muito mais gente informada, inclusive os profissionais da área de saúde. Agora, para a gente encerrar, Fernanda, eu queria só que você falasse um pouquinho de um desafio também, que é o autismo na adolescência, que é o que você até relatou que está vivendo hoje, né? Assim, é uma fase que... A adolescência é uma fase conturbada para todas as pessoas. A gente já passou por isso com os nossos filhos, com a gente mesmo, né? Mas a pessoa autista, ela tem desafios
peculiares, né? Principalmente aqueles que não têm a comunicação verbal. Então, como é que essas pessoas vão... Estou falando dos meus filhos, tá, gente? Porque é claro que tem autistas que são verbais e conseguem administrar melhor. Mas a questão de você saber o que você está sentindo, né? É uma transição muito forte, hormonal, emocional, né? E às vezes o autista não sabe demonstrar com palavras e demonstra com comportamento. Então a gente precisa se fincar nessa questão de que dias melhores vêm. A gente precisa de rede de apoio, né? Eu falo que, apesar de toda a dificuldade que a gente vem passando agora, nessa fase que os meus filhos estão passando, a gente é privilegiado, porque a gente pode contar com uma psiquiatra, né, que muitas famílias não têm. A gente pode comprar medicamento, coisa que muitas famílias não conseguem. Muitas famílias pelejam na justiça por medicamento de alto custo. Então, assim, apesar de toda a dificuldade, eu sempre faço questão de mencionar que a gente é privilegiado por a gente ter acesso à informação, ao profissional de saúde, ao medicamento quando é necessário. Verdade. Fernanda, muito obrigada, tá? Por você compartilhar, trazer tanta informação pra gente. Muito obrigada mesmo e parabéns. Obrigada, Nayara. E aqui, posso deixar o convite? Pode. Convite para vocês conhecerem a associação. A gente tem a página no Instagram, @Fortaleza Azul. Quem quiser acompanhar, conhecer o nosso trabalho, seja bem-vindo. Obrigada mais uma vez. Obrigada. A gente vai ficando por aqui, mas não fica triste, porque tudo o que acontece nos nossos bastidores, tudo o que rola aqui no Espaço VIP fica registrado no nosso canal no YouTube, tem as nossas redes sociais também e lembrando a nossa reprise aos domingos. Um grande beijo e até a próxima! Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo